Boa noite, igreja. Boa noite àqueles que nos estão assistindo pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. William, uma oração, por favor. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe em Tua segurança. Que o Senhor possa estar também com as pessoas que estão por vir aqui na igreja ainda e com aquelas também que estão em suas casas. Que o poder dos seus santos anjos possa estar com cada um. Perdoe, Deus, nossos pecados, esteja neste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar Mansão sobre o Monte, 501. Cantemos agora sobre o sangue. Tem o sangue que vem do Cordeiro sobre a porta do meu coração, que espanta as trevas, me dá compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei quem é meu Salvador. Agora nenhuma condenação, estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça no céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano
suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Tenho sangue que vem do Cordeiro sobre a porta do meu coração, que espanca as trevas, me dá compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei quem é meu Salvador. Agora nenhuma condenação, estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Estou sob o sangue de Deus. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Nós estamos também nesse momento em adoração através das redes sociais. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe o seu lar. E você escolheu ser adorador, mesmo através dos meios sociais. Seja bem-vindo à Igreja de Deus. Vamos em pé entoar o hino 401. Abre, Senhor, os olhos meus. Abre, Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, o ouvido meu para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição
contigo ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Amém. Amém, amém. Queridos irmãos, vamos ajoelhar e falar com nosso Pai. Amado Deus, Pai eterno, mais uma vez estamos na base do seu trono, Senhor Deus, porque viemos com todo o seu poder adorar e louvar o seu santo nome. Viemos aqui, claro, também em busca de bênçãos santas vindas da sua mão, poderosa e generosa. Mas também, Senhor, lembrar que nós teremos uma semana, e igualmente a semana que passou, o Senhor certamente nos abençoará. E falamos a Ti, Senhor, que as dúvidas sobre a semana que se segue, elas permanecem. Mas temos a segurança tão plena que o Senhor irá nos conduzir, os seus anjos irão acampar na casa, no lar de cada um aqui presente. E aqueles que também estão nos assistindo, certamente o Senhor não os deixará de lado e também os protegerá e os abençoará. É esse também o nosso pedido. Nós temos a nossa pregadora, que já estará presente em poucos instantes, a Natália, e o Senhor a escolheu, Pai, a sua serva, para falar mais uma vez essas lindas instruções e palavras, esses ensinos maravilhosos que o Senhor tem para nos colocar no coração e na mente. Por isso, Senhor, abra, Senhor, por favor, os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos ver, enxergar, escutar aquilo que o Senhor quer que aprendamos, para que nos modele a sua formatação, a formatação do Cristo, nosso justo juiz. Senhor Deus, por favor, abençoe esses momentos, os louvores aqui, as orações e também as ofertas, tudo aquilo que é para a sua honra e glória. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não podemos deixar de nos preocupar com a saúde, e nós temos um momento de saúde, um momento para que a gente preserve o templo do Espírito Santo. Que Deus seja louvado nesse momento. Olá! Você quer viver em paz? Então saiba que a ansiedade é o oposto dela. Vou lhes dar umas dicas de como controlar a ansiedade. Para ter um bom dia, é necessário começarmos com uma boa noite de sono. Então sugiro que sempre vá deitar 8 horas antes do horário que terá de acordar. Mas 1 hora antes de ir para a cama, desligue celular e jogo de videogame, porque a claridade emitida pela luz direta a seus olhos proporcionam estímulos que não irão permitir que a sua mente desligue para que você durma. Uma adversária da ansiedade é a rotina. Você sempre sabendo o que tem para fazer, não dará trabalho à sua mente. Faça atividades físicas, tenha uma alimentação equilibrada, evite bebidas e até mesmo algum tipo de chá, tudo que seja estimulante. Beba água com tranquilidade, relaxe ao tomar banho, procure fazer tudo com tranquilidade. Agora, se você percebe que a sua ansiedade está dominando você a ponto de não conseguir fazer as suas atividades em paz, então pare 2 minutinhos e faça o seguinte exercício. Alongue-se e respire. Inspire profundamente, segure o ar e solte devagar. E segure sem respirar. Faça tudo isso no mesmo tempo. Inicie novamente fazendo isso por 4 vezes. Inspire, segure, solte e segure sem respirar. A respiração irá fazer você se acalmar. E garanto que você já sabia disso,
pois toda vez que você enfrenta uma situação tensa, a primeira coisa que faz é inspirar profundamente. E tenha em mente que nós temos a paz, pois em João 14:27 diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Viva em paz. Coisas tão simples, né? Nós conseguimos sucesso do nosso corpo. Coisas tão simples. Não demora mais que 5 minutinhos, 2 minutinhos. Olha que bênção, né? Pois é. E ainda em adoração, nós temos aqui a nossa igrejinha, onde você pode colocar aqui a sua oferta. A sua oferta de adoração ao Deus vivo. Maravilhoso Deus e Pai, que tanto zela por nossas vidas, nossas necessidades diárias, nossas necessidades de todos os dias, assim como o Senhor cuida dos pássaros, dos animais, dos cachorrinhos, de todos os animaizinhos. O Senhor também, de uma maneira bondosa e generosa, tem cuidado constantemente de nossas vidas, dos nossos compromissos, de tudo aquilo que necessitamos por estarmos nesse mundo. Senhor Deus, uma pequena parcela daquilo que o Senhor mesmo nos concedeu, estamos devolvendo a Ti. Aceite, por favor, que é de coração, e leve também nosso coração junto a Ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós estamos todos os domingos passando as parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus são ensinos especialíssimos do nosso mestre, e ele tinha uma maneira peculiar de ensinar. Ele não passava aquela coisa dissertativa, difícil. Ele falava as coisas comuns do dia a dia. O mestre trabalhava assim, com as parábolas. E ele tinha uma maneira única de ensinar, que ele falava sobre os animais, falava sobre momentos do dia a dia, falava sobre tudo aquilo que as pessoas já conheciam, que era a sua rotina diária. E nós já estamos na 16ª parábola, e hoje a Natália teve a coragem de falar também sobre mais uma parábola. Natália, por favor, a Natália vai falar por mais uma parábola. Seja bem-vinda, que Deus a abençoe. Nós já oramos para que você seja intuída pelo Santo Espírito, que Deus a proteja e aguarde. Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui na Igreja Cidade de São Jorge, a igreja que eu me batizei. Não era esse tanque na época, né? Era outro tanque, era um tanque móvel, né? As coisas aqui cresceram, né? Evoluíram, graças ao bom Deus. Mas eu sou muito grata porque estou aqui na Igreja Cidade de São Jorge. Foi aqui onde conheci a verdade, né?
Muito boa noite também aos irmãos que estão assistindo via internet, né, pelas redes sociais. E é muito bom saber que eu estou voltando aqui, né, a casa que a gente se batizou, a gente sempre leva no coração com muito carinho esse lugar. O Vitor, meu filho, já tem 18 anos e foram 18 anos que eu me batizei nesse tanque, né? E acredito que foram 12, 13 anos que eu frequentei aqui, né? Aí depois fomos para a igreja do Jardim do Estádio, porque moramos lá perto, ficou mais perto, mas levo no coração essa igreja aqui. Os queridos que estão presentes, né? Uns que eu não conheço, outros que eu já conheço, e aqueles que estão assistindo também. Essa é a minha trajetória aqui na igreja, estou muito feliz por isso. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, como o irmão Walter já falou, né? Está sendo a série, os domingos, a série Parábolas de Jesus, né? E hoje nós vamos nos arriscar a falar sobre a parábola da semente. Por que eu escolhi a parábola da semente? Porque a gente fala daquilo que a gente conhece, né? A Elaine fala da educação, né? Que ela é professora. O William fala das coisas da internet, que ele é bom. Cada um fala, sabe, né? E eu estudei um pouquinho sobre isso, né? Essa parte botânica toda. Eu fiz a faculdade de agronomia e me arrisco a falar um pouco sobre a parábola da semente. Eu acho que eu trouxe algumas coisas que são interessantes, que a gente pode fazer uma analogia aí e os irmãos poderem entender também, assim como eu entendi quando eu fui vasculhar, quando eu fui pesquisar sobre essa parábola, né? Bom, então nós vamos iniciar aqui. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra parábola, tá? Um trava-língua aqui, palavra parábola, né? Então a gente vai falar um pouquinho o que é parábola, né? Com toda certeza vocês já sabem, mas pode ser que alguém ainda tenha alguma dúvida, né? Os irmãos que estão assistindo também. Então aqui a origem, né? Dessa palavra. Então ela vem do latim parábola, do grego parabolé, que quer dizer comparação, né? Formada, né? A palavra formada por para, que quer dizer ao lado, mais balém, que é jogar, atirar, no sentido, né, de que uma coisa pode ser comparada a outra se for colocada ao lado dessa. Então essa é a origem dessa palavra parábola, né? E o significado é exatamente esse que ela já falou, é a comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então as parábolas de Jesus, elas eram faladas, né, justamente Jesus fazia analogias, né, de uma história já conhecida das pessoas, e então ele comparava ao reino dos céus. No livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, no capítulo 1, ela descreve o porquê Jesus falava em parábolas. Então, pelo menos 6 definições eu coloquei aqui, para a gente entender como Jesus conhecia o coração e a mente de quem ele criou. Ele sabia como falar, como chegar até esse povo, né? Como eles compreenderem o que era a vida eterna, o que era o reino dos céus. Então, Ellen White, ela fala aqui muito bem algumas definições, o porquê Cristo, então, falava por parábolas. E aqui vamos... Será que eu consigo? É o primeiro, né? Embaixo? Uau. Primeira vez, né? Não sabe. Bom, então ali, como eu falei, né, o livro Parábolas de Jesus, de Ellen White, no capítulo 1, Jesus falava por parábolas porque era um ensino mais eficaz, era mais eficiente, chegava ao coração das pessoas e elas compreendiam. O segundo motivo, elas aprendiam, né, do desconhecido pelo conhecido. Então, tudo, estou sendo um pouco redundante, mas é bom a gente... dizem que quando a gente repete, né, a gente fixa melhor na mente. Então, é bom a gente estar sempre repetindo. A terceira coisa, coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Por isso, Jesus, então, falava por parábolas também. Era um método popular e atraía o respeito e a atenção não só dos judeus, mas de outras nações. Então, Jesus, ele... Também, Ellen White diz que também tinha outros
outros problemas aqui que Jesus via em outras nações, por isso que ele falava em parábolas também. Ele sabia que muitos, quando iam lá ouvir ele falar, eles iam lá para denunciar Jesus, para pegar ele em alguma coisa errada que ele falava. E como Jesus é sábio, muito sábio, nosso mestre maravilhoso, então ele contava em parábolas para que essas pessoas não compreendessem direito o que ele queria dizer, que nem lá no livro de Apocalipse, né, quando João fala em símbolos, era a mesma coisa. Então Jesus é um outro motivo porque ele falava em parábolas, e Ellen White diz. A quinta coisa, ela diz que depois do pecado o homem desviou o olhar da criação, das coisas belas que haviam na natureza, que ele como criador havia feito. E aí então ele resgatou o conceito que havia se perdido por meio das parábolas. Então depois que entrou o pecado no mundo, Ellen White descreve muito bem lá no livro Parábolas de Jesus, no capítulo 1, se você tiver é bom ler, ela diz que depois do pecado a criação ficou, depois do pecado o homem ficou assim afastado, né? Ele não dava mais muito valor para a criação de Deus, principalmente as coisas da natureza. Então através das parábolas, e principalmente as parábolas que envolvia lavoura e terra, né? Ele então resgatava tudo aquilo que havia perdido, né? O valor da criação, das coisas da natureza que o homem havia perdido depois do pecado. Então, essas são algumas definições que Ellen White coloca, né? Por que Jesus falava em parábolas. Bom, agora nós vamos, então, propriamente para a parábola. Podemos abrir as nossas Bíblias, né? Eu coloquei aqui, mas é bom sempre a gente ler, né? É o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de 26 a 29. Todos acharam? Então vamos lá ler. Disse ainda, Jesus, né? Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então essa é a parábola da semente. Bom, Jesus queria dizer, né, com essa parábola, que o reino do céu é semelhante ao ato de plantar. E cá para nós, né? Para você plantar exige um ato de fé, não? Vocês não acham? Porque você coloca uma semente, algo pequenininho na terra, e como Jesus falou, né? O homem então semeia, o homem lança a semente na terra, depois ele dorme, ele levanta, passa dia, passa noite, e a semente germina, e a semente cresce, e ele não sabe como. Então, já é um indício de que nós precisamos, para chegar no reino dos céus, a vida eterna, nós precisamos ter fé, e muita fé, porque a semente, é difícil compreender a germinação de uma semente. Mas algumas curiosidades eu trouxe em relação à semente para vocês compreenderem um pouquinho e depois a gente fazer esse paralelo com o reino dos céus, que é exatamente o que Cristo quis dizer. Uma semente, ela tem um potencial extraordinário dentro dela. A gente vê aquele carocinho pequenininho, né? Às vezes um grande, às vezes um pequeno, às vezes um médio, às vezes um enorme, né? Uma semente de um abacate, por exemplo, grandona, né? E umas pequenininhas, como uma semente de mostarda, como a outra própria parábola diz, né? Mas todas, o fato é que todas têm um potencial enorme dentro delas. Elas têm o que dentro delas? É isso que eu trouxe, algumas curiosidades aí, para trazer para vocês. Bom, aqui a semente. Interessante, né? Aqui é um corte de uma semente. Eu posso me movimentar aqui, né? Vai pegar a câmera?
Aqui é o corte de uma semente longitudinal, né? Um corte, e aqui é o corte vertical que abre as partes. Bom, a semente aqui, né? Aqui, como eu falei, são duas sementes iguais, né? Aqui é uma semente cortada, um corte longitudinal, e aqui um corte vertical. Bom, a semente ela é composta por 3 sistemas aqui, ó. Ela é um óvulo. Sim, é importante dizer que a semente ela é um óvulo maduro fecundado. O que quer dizer isso? Um óvulo maduro fecundado. Um óvulo maduro fecundado, se você for olhar para uma mulher, para ela engravidar, ela precisa ter um óvulo, correto? E este óvulo precisa estar maduro, correto? E ele precisa ser fecundado pelo espermatozoide do homem. E aí, o que acontece? O processo da mitose, ali a genética explica, né? Mas o que acontece? O fato é que o que acontece quando o óvulo é fecundado, maduro é fecundado? Ocorre o quê? Multiplicação das células, muito bem. Mas o resultado da multiplicação das células é um embrião, correto? É uma vida que está ali dentro. Então, partindo desse princípio, nós entendemos que a semente, se ela é um óvulo maduro fecundado, uau! Então, o que tem dentro dessa semente? Um embrião também. Também existe um embrião dentro da semente. Toda semente, irmãos, isso é importante a gente fixar. Absolutamente toda semente tem um embrião dentro, ou seja, tem vida dentro dela. Por isso que ela tem um potencial muito grande dentro da semente. Por trás daquela casca, lá no interior dela, muito sensível, existe algo muito maravilhoso que Deus criou. E esse paralelo que a gente vai fazer da semente com o ser humano, que vai levá-lo ao reino dos céus, é muito maravilhoso. Depois que a gente estuda esse processo, a gente compreende o que Jesus quis dizer naquela parábola. Bom, a semente, então, a partir desse princípio, a semente ela é composta pelo tegumento, que é a casca. A casca é esse marronzinho aqui mais escuro que vocês estão vendo, né? Todo esse marrom. E aqui nesse verdinho, todo verde escuro que vocês estão vendo. É a casca. A casca, ela protege a semente, tá? Ela é uma proteção mecânica para a semente contra bactérias, fungos, insetos, etc. Ela guarda o embrião lá dentro. Ela é também composta pelo endosperma, que é essa parte mais marronzinha clara que vocês estão vendo aqui, ou a verdinha clara que vocês estão vendo aqui. E ela protege o embrião também. É como se fosse uma derme, epiderme, sabe? Vai ficar bem guardadinha ali. Como se fosse a placenta da mulher, digamos. Envolve aquele embrião, né? Esse é endosperma. E por último, o próprio embrião. Olha que coisa mais linda. O embrião, esse marronzinho aqui. Tá vendo aqui? Bem nesse meiozinho aqui, ou aqui. Tá vendo ele aqui? Bonitinho, esse formato. Esse é o embrião. Esse embrião aqui, vocês estão vendo que ele tem duas partes. Ele é composto, esse embrião, na semente, ele é composto por 2 partes. Ele é composto pela radícula, que é um rabichinho que tem aqui, ó. Acho que vocês não conseguem ver, né? É um rabichinho que tem bem aqui encostado aqui na casca, mas tem um rabichinho aqui. E aqui é outra parte que chama gêmula. Então é a radícula, esse rabinho, e a gêmula. Qual é a função dessas duas? A função dessas duas é a seguinte: quando o embrião ele ultrapassa a casca, porque ele tem que sair daí, certo? É ele que vai terminar, exatamente. Correto. O pensamento é esse. Ele tem que sair daí. Quando ele sai daí, essas 2 partes são importantíssimas. Por quê? São elas que vão fixar a planta no solo. Então, a radícula, esse rabichinho, quando o embrião sai daí e se encontra com a terra, com o solo, ela solta a raizinha. É ela que lança os pés da planta. E a outra parte, mais bonitinha assim, são as primeiras folhas que vão emergir, então,
daquela semente que você plantou. E aí é o que você vê, que você planta e depois de uns dias você vê aquela coisinha crescendo bonitinha, a radícula já se enfincou, que é o que tem no embrião, e as primeiras folhinhas já começaram a aparecer. É maravilhoso, né? Isso, quando a gente estuda botânica, a gente vê que realmente é muito lindo. Só que essa semente aí, para cumprir o papel dela, ela precisa ser plantada, né? E ela precisa morrer para ela poder dar fruto. Estranho, né? Como assim? Como assim? Precisa morrer? Tem vida dentro dela? Como não precisa morrer? Bom, outra coisa muito interessante que a gente vai estudar um pouquinho aí, que vocês vão compreender. Toda semente que vai para o solo, essa casca aqui, ó, que é o tegumento, a gente vê o marrom escuro e esse verde escuro, precisa morrer. Isso aqui precisa se quebrar para o embrião poder sair. Ele fica protegido ali. O tegumento, o endosperma é fácil. Ela rompe facinho o endosperma quando a casca é quebrada. Mas para essa casca ser quebrada, ela precisa de alguns processos. E é aí que nós vamos estudar mais um pouquinho sobre ela, para, por último, fazer esse comparativo. Muito bem. Como eu disse, o embrião... O embrião, para germinar, o tegumento, a casca, precisa se romper, como eu falei, ele precisa morrer. Pelo menos quatro processos, ocasiões que a casca, né, se rompe. Primeiro, ela se rompe, essa casca, com contato com a água ou certo teor de umidade. Simples assim. Tem semente que é colocada na terra, você dando um pouquinho de água para ela, ou um teor de umidade mais ou menos, ela logo se rompe e o embrião sai para a planta crescer. Simples. Tem outras que precisam de uma escarificação mecânica, ou seja, uma quebra ou raspagem. Quebrar, sabe? Você precisa raspar ela, casca, porque ela não quebra. Ela é dura, muito dura. Então você precisa dessa raspagem, dessa quebra. E essa quebra na natureza, ela é feita, é provocada por algum animal. Às vezes o animal está lá andando, até, sabe, ciscando alguma coisa, pega a semente, ele quebra essa casca e o embrião sai. É assim. Ou quando a própria semente cai no chão. Você tem uma árvore, né, grandona, aí a semente cai no chão, assim, já é suficiente para quebrar aquela casca e o embrião também sair. Então tem essa outra forma da casca se quebrar. Tem uma terceira forma dessa casca se quebrar que é muito interessante, olha só. Elas precisam passar pelo trato digestivo do animal. Exemplo, uma erva de passarinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que o animal, ele come a semente, vai para o trato digestivo do animal, ele defeca, e quando ele defeca, vão plantando, né? Vão defecando e plantando. Então, é exatamente isso que acontece. Então, ele defeca e a semente, então, explode ali, o embrião sai daquela casca, precisou do trato digestivo ali do animal para ela poder emergir. Então, também é o outro processo interessantíssimo que acontece com a quebra do tegumento, né, que a gente viu. E tem outras também que precisam estar expostas a altas temperaturas para poder emergir. Por exemplo, plantas do Cerrado Brasileiro, elas germinam depois de um incêndio. Então, altíssimas temperaturas é o que acontece com a semente do trigo, por exemplo. O trigo ele precisa de ter uma alta temperatura para poder se quebrar. Pelo menos 18 a 31 graus Celsius, ela precisa ter para poder se quebrar. Interessante, né? Tem outras não, outras que são fáceis. Então, quer dizer, cada semente, como Deus fez uma diversidade tão grande de sementes lá na criação, né? Segundo a sua espécie, ele fez isso, fez sementes segundo a sua espécie, e aí então plantou, semeou aí uma diversidade enorme de coisas gostosas, né? Proteicas para a gente, né? É isso que Deus fez.
Bom, agora falando um pouquinho, fazendo um paralelo, né, da semente conosco. Nós também temos um potencial muito grande dentro da gente. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente acha que nós somos aquilo, nós sabemos o que nós somos, mas nós não vemos o que nós podemos ser. Mas Cristo vê isso em nós. Ele vê a gente, o potencial que a gente pode ter, que a gente pode desenvolver e que a gente não sabe. Por isso ele falou da parábola da semente. Ele diz assim, olha, eu preciso que vocês quebrem esse coração duro, esse coração muitas vezes orgulhoso, paciente, sabe? Um coração que está sempre querendo fazer os frutos do Espírito, né? Os frutos da carne. Então, Deus diz assim, através dessa parábola, olha, meus filhos, quebrem esse coração, para que esse coração possa germinar, né? E possa florescer, e possa crescer, e você vai adubando através da palavra, da oração, dos testemunhos, vai adubando, que no momento certo, como nós lemos na parábola, esse grão vai amadurecer, a espiga vai amadurecer, o fruto vai amadurecer, e quando esse fruto amadurecer, então virá a ceifa, será cortado. E aí então, ele diz assim, quando vocês estiverem maduros, depois que vocês quebraram seu coração, esse coração de pedra, começaram a compreender, né, a minha voz, colocar esse potencial para fora, e agora estão crescendo em espírito e em verdade, vai ter um momento que vocês vão amadurecer. E eu venho para colher. Eu venho para colher esse fruto, que são vocês, para levar vocês para o mundo eterno. Então é maravilhosa, né, essa parábola, mas não para por aí não. Tem outras curiosidades muito, muito assim importantes que a gente tem que aprender e que Jesus ensina. Assim como a semente precisa morrer, como eu disse, o nosso coração também precisa morrer, né? Eu trouxe uma outra curiosidade, que é a seguinte. Voltando nesse slide, fazendo o paralelo, antes de avançar para o outro, fazendo um paralelo com essas quebras de cascas, a quebra do nosso coração, por exemplo, vocês lembram do nosso querido profeta Jonas? Ele foi para onde? Ele não quis cumprir a sua missão. Porque quando nós colocamos o nosso potencial para fora, nós cumprimos uma missão, né? Que Cristo veio nos dar. Qual é a nossa missão? É levar o Evangelho, é pregar, é fazer mais sementes, né? Fazer com que as sementes brotem e dêem os frutos. Essa é a nossa missão. Então, quando Cristo diz para nós, quebrem esses corações, deixe esse potencial sair para fora, cumpre a sua missão, porque você é a própria missão. Você foi feito para ter uma missão. Você não é um fim em si mesmo. Cristo diz para você que está aí também nas redes sociais, você não é um fim em si mesmo. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se você se preocupar somente com você, se você se preocupar somente com a sua felicidade, resolver os seus problemas, em querer ser feliz, em querer ter isso, em querer ter aquilo, você não vai ser feliz. Sabe por que você não vai ser feliz? Porque você não é um fim em si mesmo. Você precisa de uma missão para ser feliz. Quando a gente faz essa missão, Deus nos criou assim, com a eternidade dentro do coração. Então nós almejamos adorar. A adoração faz parte do ser humano. Alguma coisa o ser humano ele tem que adorar. Então nós necessitamos dessa missão. E o profeta Jonas, ele tinha uma missão de evangelizar o povo de Nínive, né? E ele não quis. O que aconteceu com ele? Ele tinha um coração tão duro, que Deus falou assim para ele: agora você vai passar pelo trato digestivo de um animal. Olha como ele quebrou o coração dele. Olha como Jonas quebrou o coração dele. Ele teve que entrar
na barriga de um grande peixe. E ficou quanto tempo lá dentro? E ficou 3 dias. Para quê? Para compreender que ele tinha uma missão. Para compreender que ele tinha que ir para Nínive e falar que Deus era misericordioso e queria abençoar aquele povo. Então, olha como ele quebrou a casca dele aqui, ó. Interessante, né, irmãos? Olha o paralelo, a analogia que a gente faz com a parábola da semente, que Jesus veio falar para a gente: olha, meus filhos, é só o que eu quero, que vocês floresçam nessa terra. Eu quero que vocês amadureçam, que vocês deem frutos e que vocês plantem outras sementes. Porque quando isso acontecer e seu fruto estiver bem maduro, eu vou voltar e vou te buscar e vou te levar, porque já está tudo pronto. Só falta você. Né? Como a música diz, só falta você, já está tudo pronto. Agora, é preciso também tomar cuidado, porque existem sementes muito fortes também e resistentes. Bastante fortes e resistentes. Por que elas são assim? Elas possuem seus mecanismos de proteção. Elas possuem seus mecanismos de proteção, evitando que a planta germine em condições desfavoráveis de crescimento. Por exemplo, tem sementes que ficam nos invernos rigorosos, elas passam o inverno inteiro debaixo da neve, dormentes, e só germinarão na primavera. Olha que potencial resistente que elas têm. Né? Talvez 3, 4 meses debaixo de uma neve, para depois, quando vir a primavera, ela florescer. Outro exemplo, outras ficam no solo por muito tempo, esperando que uma árvore velha caia e abra uma clareira para elas desenvolverem-se. Irmãos, o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que nós almejamos muito que as outras pessoas também conheçam o reino dos céus, também conheçam o que Deus tem para falar para elas, também queremos levar elas para a eternidade, mas elas têm o seu momento, o seu tempo. Às vezes a gente quer forçar, né, irmãos? Quebrar uma casca. A gente quer forçar. E aquele embrião não está na hora de florescer. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu quero contar um testemunho muito rápido, muito lindo para vocês. E tem a ver com este exemplo aqui, ó. A minha mãe, há 18 anos atrás, quando me batizei, eu sentei nesse banco para me batizar, acho que a Ercília lembra, né? Acho que a Maria Helena talvez. Eu me sentei nesse banco para me batizar, e quando eu me levantei para me batizar, ela sentou ao meu lado e disse assim: ainda está tempo de desistir. E aquilo eu fiquei angustiada, né? Mas não desisti. Estou aqui até hoje. Mas para a honra e glória de Deus, no mês de setembro agora, de 2020, no batismo da primavera, eu não sei se foi no dia 15, 24, minha mãe desceu as águas batismais. E eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Porque eu compreendi. Tem sementes que ficam um longo tempo debaixo da terra, mas elas florescem uma hora. Elas estão esperando uma árvore velha, talvez, dispensar de algo ruim, de tradições, de culturas, talvez, que estavam na mente dela, de coisas que estão ao redor. Ela estava precisando de desvencilhar de tudo isso, esperando uma clareira para poder florescer. E eu agradeço a Deus, porque ela compreendeu isso. Então, o apelo é, irmãos, vamos falar, vamos cumprir a missão, vamos levar, mas vamos entender que o papel da conversão é do Espírito Santo, não é nosso. Nosso papel é de levar, de ensinar, de adubar, né? Adubar, de regar, né? De ir lá, escarificar a terra, fofar a terra. A Elaine e o William trabalharam com a gente, eles sabem quanto a gente mexeu a terra, quanto a gente adubou. E é direto. Porque você aduba uma planta hoje, daqui 2 meses ela precisa do adubo de novo, e vai assim. Nós somos assim, nós precisamos do adubo, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho eterno. A gente precisa disso, senão a gente não vai conseguir chegar até o reino dos céus.
Nós necessitamos disso. Esse processo ele pode ser rápido ou pode ser lento. Precisamos entender que cada uma semente, somos pessoas, sementes são diferentes, pessoas são diferentes. Nós precisamos compreender isso, porque Deus, ele respeita, né, o momento de cada um. Ele sabe como essa pessoa foi criada, ela sabe como ela foi gerada. Ele vai levar em conta todas essas coisas na hora de fechar uma sentença. Todas essas coisas ele vai levar em conta. Como você foi gerado, como você foi criado, tudo, tudo. Então nós temos que ter, cada um tem o seu tempo. Agora, para encerrar o nosso sermão, essa parábola tão maravilhosa, eu quero perguntar para vocês. E você? Você está sendo adubado e regado pelas verdades espirituais? Você está fazendo isso? Ou você está se contentando com as migalhas dos pequenos prazeres deste mundo? Existe algo muito maravilhoso prometido para nós. Nós não podemos ficar mendigando essas migalhas deste mundo. Nós temos que olhar o alvo, né? O foco. E deixar que o resto Cristo vai fazer, com toda certeza. O último verso que eu gostaria de ler com vocês, irmãos, está em Romanos. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Paulo tem Romanos capítulo 12, o verso 2. Paulo tem um conselho para nos dar. Você pode perguntar, mas como eu faço isso? Como é feita essa mudança de vida? Como é feita essa transformação do meu coração? Como eu faço isso? Paulo nos dá um conselho que eu queria repartir com vocês essa noite. Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer mudar? Paulo vem dizendo: renovação da mente, transformação. O que você está vendo, o que você está escutando, o que você está saboreando, todas essas coisas ajudam na transformação da nossa mente. A nossa mente, às vezes, está tão, cauterizada na televisão, só recebendo imagens, imagens, imagens. Por que não trocar a televisão por um bom livro? Essas coisas vão mudando a nossa mente. Por que não ouvir músicas que nos elevam? Vai mudando a nossa mente. Por que não saborear alimentos que vêm das sementes de todas as espécies que Deus criou para o nosso sustento, para a nossa vida? Então, irmãos, tudo isso nos ajuda a mudar e a chegarmos mais próximos de Cristo e cumprirmos a nossa missão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que essa parábola, que essa noite a gente possa sair com a certeza de que Deus nos quer, assim, muito brilhantes nesse mundo. Brilhar por Cristo. E para encerrarmos nosso culto de hoje, eu gostaria, eu não pedi para você, William, mas improviso assim mesmo. Eu gostaria de cantar aquela música Tudo por Ele. Pode ser? Vocês têm? Pode ser? Porque fala sobre a semente, o romper, né? Então, vamos encerrar.
de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra e glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra e glória e o louvor, que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai que habita nos altos céus, nós te somos imensamente gratos, Senhor, por o Senhor ter nos dado as verdades maravilhosas a respeito dos reinos dos céus, Pai. Muito obrigada, Pai. O Senhor tem sido paciente, o Senhor tem tido misericórdia conosco, tem nos guiado, nos abençoado, tem nos iluminado, Pai, para compreendermos mais e mais o que o Senhor quer de nós. E sabemos e entendemos nesta noite, pela parábola da semente, que o Senhor quer que nós sejamos a missão, Pai. A missão de levar a missão, Pai, que é levar o Evangelho eterno para todo o povo, língua e nação. Perdoa-nos, Pai, por favor, se temos falhado nesse sentido. Queremos ser diferentes.
Nos ajude, Pai. Estamos aqui. Queremos ser transformados, renovados pelo Teu poder e pela Tua graça. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim.